é muito bom falar sobre o que a gente faz, né? Sobre a importância também dessa função e desse gerenciamento dentro da educação, né? E ainda mais na educação em saúde. Então, fico muito grata pelo convite. Sou Nasca, sou psicóloga, sou formada pela Universidade Federal do Ceará, né, desde 2018. Sou especialista em gestão para resultados e é a partir dessa experiência que eu fui me inserindo dentro dessa função relacionada aos processos educacionais, né? Logo que eu me formei, eu tive a oportunidade de entrar na Escola de Saúde Pública, né? Tem uma seleção. E nesse mesmo ano eu consegui, a escola abriu, na verdade, uma especialização em gestão para resultados. Na verdade, foi uma turma pioneira no Brasil, né, que tinha o objetivo de tratar de processos tanto administrativos como processuais relacionados à educação voltada para o campo da saúde, né. Então, foi uma oportunidade que eu tive de me aperfeiçoar, né, e de conhecer um pouquinho sobre a importância da gestão para os processos educacionais. A Escola de Saúde Pública, né, ela trabalha com a educação permanente, dentre outros processos que envolve essa instituição, mas eu especificamente estou dentro desse campo da educação permanente, né? Também, lá no finalzinho da minha graduação, né, ingressei numa instituição privada, que é o Instituto Escuta, e lá, desde as atividades de monitoria, né, até perpassar por uma maturidade, para que eu estivesse à frente dos processos educacionais, né, também foi um campo que eu fui me inserindo. Então, eu falo desses dois lugares, né, de instituição pública, vinculada ao Estado do Ceará, e de uma instituição privada, né, que, embora sejam instituições diferentes, mas elas duas tratam de processos educacionais, né, e aí que eu vou me aprimorando para falar um pouquinho sobre esse tema, tá? Na Escola de Saúde Pública, eu sou gestora de projetos e na escuta, eu sou coordenadora e gerencio os processos educacionais, desde a inscrição dos alunos até a avaliação dos processos que a gente realiza, tá? Tem um ponto aí que você trouxe, né, que é o marco histórico, só para complementar, que é essa diferenciação que se precisou fazer entre administrar e gerenciar, né? Então, a gestão dos processos educacionais me traz muito essa ideia, né? Da diferença entre administrar e gerenciar. Então, o gerenciamento, ele vem de uma forma mais ampla, né? De uma forma mais construtiva, mais aberta, para que realmente os processos eles sejam integrados, que a gente, como profissional, consiga interagir com esse material que a gente está produzindo, né? Com esse produto. E aí a minha experiência, ela foi, parte primeiro do meu interesse, né? De entender que a gestão, ela faz parte de cada coisinha que a gente realiza. Então, eu parti no início da minha trajetória profissional para a área clínica, e na área clínica eu precisava gerenciar ali todo o meu contexto, todo o meu ambiente de trabalho, né? Os meus pacientes, então, os materiais que eu iria utilizar. Então, isso, desde o início, me chamou muita atenção para, poxa, eu preciso ter essa necessidade, né? Eu preciso entender um pouco mais como é que eu preciso gerenciar os meus processos. E entrando na instituição de ensino, de educação, né? Foi também o disparate para eu entender que aquilo era importante para a formação do profissional ou do estudante que está buscando uma complementação relacionada ao que ele quer se prestar como profissional, como pessoa, né? Então, a oportunidade que essas instituições me permitiram, né, foi de entender que a gestão, que o gerenciamento, seja de atividade educativa ou da tua própria organização, são importantes tanto para a vida pessoal como profissional. Então, assim, partiu de uma percepção pessoal, mas entendendo que eu, como psicóloga, posso estar nesse campo, e é um campo que precisa de suporte, precisa de entendimento, né? Precisa de compartilhamento e de muito estudo também. Eu digo que é bem um esqueleto, né? A gente vê a forma, mas por dentro tem ali um esqueleto que vai sustentando essas frentes que vão surgindo, né? Na Escola de Saúde Pública, especificamente, eu gerencio todos os projetos relacionados à minha área. Então, minha área é de atenção à saúde, e a atenção à saúde recebe demandas, né?
seja do próprio governo ou da própria comunidade, para que a gente construa processos educacionais relacionados à demanda específica. Então, todos os projetos que estão dentro da área passam pela minha gerência. Então, desde compreender como esse projeto foi construído, qual o indicador que ele foi utilizado, qual a justificativa para ele ser executado, né? E aí, em termos burocráticos, né? Que iniciativa está relacionada com as diretrizes da Secretaria de Saúde ou ações orçamentárias, né? Como esse financeiro para executar esse projeto, né? Essa atividade foi construído até o momento que o aluno está em sala de aula, né? Até o momento que o aluno vai lá e avalia o curso que ele ou a atividade que ele está executando, né? Então, a minha função é monitorar todo esse processo, né? De entender como que está sendo aproveitada essa atividade. E aí eu destaco um ponto, né, que é a importância do monitoramento da avaliação. Se eu não entendo como esse aluno está saindo desse processo educacional, né, se a competência que eu estou destinando que ele tenha no final da atividade, ou a habilidade que a gente propõe para ele não é cumprida, né, ou não é executada, a gente tem que entender o motivo. O que é que levou aquele aluno a ter ou dificuldade, ou desinteresse, né, por que ele desistiu, por que ele permanece, para que a gente entenda se esse processo ele fez sentido ou não da forma como a gente colocou, né? Então, nas duas instituições, eu acompanho desde o momento do interesse e da gente também colocar para o público, né? Ofertar para o público esse processo educacional até a finalização desse processo. Então, é importante entender cada dimensão para que elas sejam, de fato, construídas de uma maneira coesa, de uma maneira que faça sentido para aquelas pessoas que estão buscando esse serviço, né? Muitos desafios, né, ainda estão sendo, então a gente precisa se adequar, assim, como proposta, seja a proposta educacional, seja a execução disso, né, da melhor maneira possível, e a gente ainda está encontrando qual é essa maneira, né, a depender do contexto, a depender do grupo. Então, a pandemia ela trouxe um exercício intenso dessas estratégias que a gente precisa ter sempre e ter uma dinâmica sempre, né? De possibilitar estratégias de ensino, possibilitar formatos de integração, né? De inclusão. Então, foi um momento para a gente entender que a aula presencial não é igual a aula online, tempo de aula presencial não é igual a tempo de aula online, né? Os processos, as tecnologias, elas precisam ser estudadas, elas precisam, né, ser valorizadas também. Então, imagina, né, um mundo tão tecnológico e a gente tem tanta dificuldade com esses processos tecnológicos. Porém, eles estão possibilitando que a gente continue oferecendo e criando processos educacionais, né? Então, tem sido um grande aprendizado, na verdade, acho que para todos, né? Tem sido bem cansativo, mas eu vejo como oportunidade de ampliação dessas caixinhas, né? Sair um pouco de muitas caixinhas do que seria a execução desses processos, né? Entender que vão haver desafios e a gente vai de acordo com as nossas possibilidades, né? Também foi um momento que a gente encontrou bastante evasão, assim, muitas pessoas ou não podem, não têm condições, né, ou não se adaptam, ou vão trazendo outros malefícios também, né, assim, pessoas que passam o dia no computador, ou não têm acesso a esse computador, né, ou não têm acesso a essas tecnologias, ou não sabem manusear, né, ou alguns processos educacionais que não têm condição de estar aí de forma remota. Então, a gente também perdeu muita coisa, mas sempre tentando avaliar todo esse contexto e ver o que a gente pode tirar de potencialidade, né? Então, tem sido, assim, um mega desafio, assim, foi um momento da gente precisar rever fluxo, da gente precisar rever estratégia, da gente precisar rever a forma de acesso dessas pessoas, né? De atividades que eram antes consideradas, assim, dentro de um projeto. A gente passou por várias situações que construiu o projeto, a gente teve um acordo, um financiamento para toda uma forma dele ser executado, e aí a pandemia disse, não, ele não vai poder ser executado dessa forma. Vamos rever, mas vamos fazer esse projeto acontecer, né? E assim muitos estão em curso e muitos estão acontecendo, mas
ainda assim com grandes desafios diários, né? Todo dia tem um desafio diferente, um desafio específico, mas também muitos aprendizados, né? Acho que o ensino remoto, o ensino à distância, ele tem muitas críticas e muitos questionamentos relacionados a ele, né? Acho que já se falava do ensino à distância, já se construíam perspectivas relacionadas a isso muito antes da pandemia, então tem vários estudos relacionados ao ensino à distância, que a gente precisa olhar, que a gente precisa ver de qual lugar a gente está falando, né? E falar da dificuldade do outro, assim, para a gente que tem acesso é complexo, né? A gente nunca tem noção de como é para o outro que talvez não tenha acesso ou tenha uma dificuldade, mas eu diria que para a gente cuidar das pessoas, né? Na instituição nas duas instituições que eu trabalho, nós precisamos cuidar das pessoas, porque as pessoas sofrem com as não possibilidades, né? As pessoas sofrem com esses processos que precisam ser adaptativos. Eu sofri, eu estou sofrendo, e muitos processos que eu preciso me adaptar, né? Assim como outros colegas e outros profissionais. Então, tem algumas questões que são excludentes, né? Muitas questões são excludentes. A gente vive num sistema capitalista que é excludente, né? Que é escolha ou isso ou aquilo. Então, quando escolhe de um lado, o outro lado está sofrendo e sendo punido, sendo perdendo muito. Então, a gente precisa cuidar das pessoas, dos que estão ao nosso redor, né? Então, acho que o processo educativo ele vem desde dessa matriz, né, do cuidado, da empatia, né, da percepção do o que é que tem no setor do meu lado, o que é que o outro funcionário que dessa empresa faz, o que é que esse aluno está com dificuldade está aprendendo e o colega dele, como é que está sendo, como é que é a interação entre esses dois. Então, esse cuidado, ele precisa ser amplo, né? A gente precisa olhar para as pessoas e de como essas pessoas estão se vendo nesses processos para, de fato, a gente buscar não soluções, né? Mas possibilidades aí que contemplem cada vez mais o processo individual de cada um, ou o processo daquele grupo que a gente está se dispondo ali a oferecer o que a gente tem para oferecer, né? Então, não é fácil, né? Assim, não é fácil cuidar das pessoas, a gente não tem espaço para isso. Aí, quando eu falo do cuidado, não é um cuidado só assistencial, né? É um cuidado de como equipe, como time, como gosto muito dessa palavra, assim, a gente na minha experiência de trabalho, a gente se trata a nossa equipe como time. A gente é um pouquinho de cada um tem uma função, né? Também somos uma equipe multidisciplinar. E todo mundo dessa equipe tem uma visão diferente. E essas visões elas precisam ser consideradas, precisam ser trabalhadas para que cada um encontre sua potencialidade. Com o aluno que está ali recebendo ali no meio desse processo educacional, né, com a pessoa que está ali no pagamento para receber, para o professor receber a aula, né, ou na pessoa que imaginou esse processo educacional e está ali planejando essas ações, a gente precisa cuidar dessas pessoas. Se elas não estão integradas ou se elas não conseguem manifestar a dificuldade delas, dificilmente esse processo educacional vai chegar no objetivo que a gente imaginou. Então, assim, meu recado é relacionado a esse tipo de cuidado, né? O cuidado do dia a dia.